Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos e começar uma nova semana na expectativa de que a companhia divina seja marcante durante esses dias, que a presença de Deus possa fazer uma grande diferença no seu caminhar. Quero desejar aos aniversariantes de hoje um dia muito feliz e a todos os que nos assistem nesse começo de dia, o desejo de que a palavra de Deus aqui lembrada e aqui mencionada possa ser útil ao seu caminhar, possa ser útil às suas decisões, que na Bíblia você encontre sempre o sábio conselho do Senhor para o seu proceder e para a sua vida. Quero, portanto, neste momento, pedir que você dedique os próximos instantes, não muitos, os próximos minutos, à reflexão em torno das Escrituras, em torno da Palavra de Deus, e eu convido a mais uma vez irmos ao livro dos Salmos, que tem sido nosso companheiro ao longo de tanto tempo. Depois de uma semana diferente, voltamos então ao livro dos Salmos. No Salmo de número 92, nos versículos 14 e 15, nós lemos o seguinte: Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Esses dois últimos versículos do Salmo 92 complementam aquilo que o salmista já vinha falando a respeito daquele que decide obedecer a Deus, daquele que é chamado de justo, não porque sejamos perfeitos, mas porque optamos por obedecer a Deus, por seguir e buscar a vontade de Deus. O salmista então fala das bem-aventuranças que acompanharão este homem, que sabiamente opta por ouvir a voz de Deus e seguir a sua vontade, mas termina esse salmo dizendo que estas pessoas, ainda na velhice, darão frutos, serão viçosas, para trazer uma ideia interessante, a ideia da continuidade e da força que não está em nós, mas está em Deus. Nunca é demais lembrar o modo como o profeta Isaías fala nos últimos versículos do capítulo 40 de Isaías, dizendo que jovens poderão cair, jovens poderão se exaurir e estar exaustos, mas os que esperam no Senhor, e aí nenhuma referência à idade destes, esses renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Significa dizer que a fonte de segurança, a fonte de força e a fonte de vigor não está na nossa capacidade física, mas está em Deus. É a confiança em Deus que proporcionará esta força e esta capacidade para resistir e para prosseguir. Quando o salmista, nesse salmo que lemos, fala daqueles que ainda na velhice darão frutos, naturalmente se refere àquela capacidade sobre-humana de permanecer produzindo, não por nossa capacidade, mas pelo agir de Deus em nós. O sentido metafórico aqui é que aquele que confia em Deus, independente das circunstâncias de sua vida, não produzirá na proporção de sua própria capacidade humana, mas produzirá através e por causa do agir de Deus. É mais uma vez a Bíblia nos lembrando que, a despeito de nossas limitações, nós podemos confiar em Deus, podemos depender dEle. E quando o fazemos, Ele realiza em nós e através de nós obras extraordinárias. É a alegria de ser instrumento nas mãos de Deus, é a alegria de ser fruto do agir de Deus e passar a ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Esse é o sentido da ideia de frutificação presente neste versículo. O versículo seguinte que lemos, o último versículo especificamente, fala daquilo que estes homens anunciarão a partir de sua própria experiência. Diz o salmista, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ou seja, Deus capacita
aqueles que o obedecem a transmitir a outros esse conceito e esta imagem de que vale a pena confiar no Senhor. Nós o faremos, primeiro porque Deus nos capacitará para tanto. Nós o faremos porque teremos a autoridade que decorre da experiência. O salmista tinha certeza de que poderia falar sobre o modo como Deus age porque ele experimentara isto e sabia que poderia fazê-lo com a autoridade e com a segurança de alguém que vivera esta experiência com Deus. Por isso a declaração dele aí, nesta última frase do Salmo 92, volta para a primeira pessoa do singular. Ele diz, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Deus é o meu Deus. É interessante que até então ele falara daqueles que são justos, que confiam em Deus e o que eles experimentarão. De repente ele se inclui no processo e diz que estes são capazes de anunciar o poder de Deus e o fazem com a experiência pessoal de quem pode dizer, ele é a minha rocha. Não falo de um Deus a respeito do qual ouvi falar. Não falo de um Deus a respeito de quem li alguma coisa. Não falo de um Deus que participa da vida e das experiências de pessoas que compartilharam algo comigo. O salmista quer dizer, falo de um Deus que conheço pessoalmente. Falo de um Deus que é a minha rocha. E falo desse Deus com a autoridade e a segurança de quem o conhece. E de quem conhece os efeitos desse relacionamento em sua vida. Com a segurança de quem tem visto e experimentado o agir de Deus. Ao dizer que Deus tornará produtivos aqueles que nele confiam, o salmista diz, em outras palavras, que é isto que tem acontecido em sua própria experiência. E por isso, com a segurança e a autoridade de ser um instrumento nas mãos de Deus, ele diz, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. É muito bom conhecer a respeito de Deus, mas extraordinário é conhecê-lo pessoalmente. É maravilhoso ser obedecido, ser abençoado por Deus. É maravilhoso ser abençoado por Deus, mas é extraordinário ser instrumento de bênção em suas mãos. Vamos orar nesse instante. Pai querido, muito obrigado pelo modo como tu manifestas o teu amor e o teu poder em nós. Muito obrigado, Senhor, porque desta forma nós podemos experimentar a tua grandeza, a tua justiça e o teu amor. Ajuda-nos a anunciar aos outros, a partir de nossa experiência, quem tu és. No nome de Jesus, amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. Sabia que a cada dia mais e mais pessoas estão participando do Dia Nacional de Ação de Graças? É uma data muito legal. É comemorada sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro. Então por que você não acessa o site açãodegraças.com.br para conhecer? Aproveite, curta e compartilhe com todos os seus amigos. Participe! Afinal, agradecer faz bem e deixa a gente feliz. Acesse o site açãodegraças.com.br.